podes ser o primeiro milionário da tua família. Tu podes ser a primeira milionária da tua família. Não acreditas? E eu vou-te dizer como isso se consegue, como é que tudo se consegue, vou-te mostrar isso neste vídeo, vou-te dar algumas primeiras noções sobre isto. E nada melhor do que aquilo que tu sabes, do que aquilo que tu gostas e do que aquilo que vou-te falar de mim. Já vão chegando pessoas, por isso eu vou introduzir o tema agora. Obrigada a ti que estás aí desse lado, obrigada. Espero que esta seja a live que vai transformar a tua vida desde agora, desde este momento. Porque a nossa vida é transformada por pequenas decisões. Primeiro, a decisão de estar aqui e de me ouvir, independentemente do tempo que eu estiver aqui. Decidir estar aqui, decidir ouvir este vídeo até ao fim, vai mudar a tua vida completamente. E não é treta. Não é. Porque se por um lado às vezes nós dizemos assim, ei, os vídeos só de 1 minuto, tem que ser só de 1 minuto, tem que ser só 3 minutos. Eu ouço constantemente vídeos de horas. Porquê? Porque me interessa. Quando o tema te interessa e quando realmente queres mudar, tu ouves os vídeos, as lives, tudo aquilo que for, acabas por ouvir com o tempo que for necessário. Deixa-me só ver aqui. Boa noite. Noite, Carmen. Tu acabas por estar. Obrigada por estar aí desse lado, obrigada pelos gostos, obrigada pelos comentários. Podem fazer perguntas que eu vou tentando responder às vossas perguntas, já sabem, estou aqui disponível para isso. Como eu estava a dizer, nada nos cai do céu e nada é fácil, não é? Agora, o que não quer dizer, e não é fácil quando tu não sabes os passos, porque é fácil. É fácil quando tu aprendes os códigos, é fácil quando tu aprendes o método, é fácil quando tu realmente sabes o que tu queres. A parte mais difícil de chegares a milionário é a parte de perceberes um bocadinho mais sobre ti, do teu conhecimento, ou teres alguém que te possa ensinar, ou que te possa orientar, ou que te possa dizer como o podes conseguir. Se és o primeiro, não tens nenhuma referência na família, se não tiveres nenhuma referência na família, ou referência nenhuma dos teus sítios mais perto, e sim, é possível fazer isso também no interior de Portugal, e num sítio ermo, num sítio onde ninguém te conhece. Sim, é possível fazer isso, sem teres que ir a ser um apresentador de televisão, sem nada disso. Sim, tudo é possível, desde que tu faças as coisas como tomes as decisões certas. Primeiro, tomar as decisões certas. Que decisões tu estás neste momento a tomar para a tua vida? Que tipo de decisões tu estás a tomar que realmente tirem desse sufoco diário de chegar ao final do mês e não teres dinheiro para pagar as contas, desse sufoco diário de quereres fazer alguma coisa a mais, ou de quereres fazer uma viagem, quereres ir a um restaurante, quereres, sei lá, de educar os teus filhos, de quereres ter uma vida um bocadinho melhor para ti. Até ao falar diariamente, o simples, uma simples coisa como ir à cabeleireira, às senhoras, o barbeiro, aos senhores, ou coisas básicas, o arranjar a unha, o comprar um batom, isto para não falar do comer, de pagar a luz, de pagar o gás, de pagar estas despesas todas. Sim, é possível. Sim, é possível começar desde nada e sim, eu estou disponível para te acompanhar esse processo e para te dizer. Hoje, para mim, marca também o antes e o depois. O antes e o depois de uma coisa muito simples. É que também uma das coisas que nós pensamos, as mentes, é assim, às vezes temos uma mente muito cheia de bloqueios. E uma das coisas, um dos grandes bloqueios que eu vejo, por exemplo, naquilo que eu acompanho das pessoas que é, eu sei, mas eu não vou dizer. É uma das coisas, de um dos grandes bloqueios, eu sei, mas só sei para mim. Eu vou ficar com essa informação para mim. Eu não quero que os outros tenham tanto quanto eu. Eu não quero que os outros sejam como eu. Pois bem, minha gente, eu quero partilhar com vocês. Eu faço isso constantemente, mas sim, até há algum tempo eu tinha alguma limitação e alguma dificuldade em te dizer
algumas coisas. Porque estes bloqueios, mesmo eu, tive que chegar aos 53 anos, volto a dizer, aos anos que eu tenho neste momento, para quem não sabe, tive que chegar aos 53 anos para criar limpar uma série de crenças, uma série de coisas que me limitavam a conseguir a vida que eu mereço, a conseguir a vida que eu queria, a viver a felicidade que eu quero. Agora, o que eu quero como felicidade, pode não ser o que tu queres como felicidade, a vida que eu mereço é a vida que eu construo, a vida que tu mereces é a vida que tu constróis no teu dia a dia. Eu vou-te contar, vou-te começar a contar um bocadinho de mim. Num bocadinho ponto, vou-te contar um bocadinho de mim, porque é por aí que as coisas vão surgindo, é por aí que as coisas vão surgindo e te vão dando algum. A primeira coisa que tu deves fazer, por exemplo, é escolher uma pessoa para modelar, ou seja, escolher uma pessoa que te inspire e que te ajude a chegar a um ponto. Por isso, para isso, precisas de saber um bocadinho sobre a vida dessa pessoa e eu vou-te contar, sou de uma família em que os meus pais tiveram que emigrar, que as coisas não eram fáceis. A minha mãe tomava conta dos quatro, nós somos 4 irmãos, por isso dedicou a sua vida, por isso, enquanto profissão, tomou conta dos seus filhos e bem, e fez o trabalho que ela fez bem e acompanhou o seu marido, porque também é válido, tudo isto é válido. O meu pai ia fazendo um bocadinho de tudo, quer aqui, quer ali, os ferreiros, sou ferreira, meu pai é ferreira, não é? E costumam dizer que os ferreiros fazem um bocadinho de tudo, o meu pai até ferreiro fazia, foi fazendo um bocadinho de tudo, fomos imigrantes em Espanha, a dada altura também estava há poucos anos lá e acaba por ter um acidente e que fez com que ele depois não pudesse continuar lá, por isso vieram muito novos, tiveram que regressar muito novos, meu pai e a minha mãe, porque entretanto eu também estive, não é? Também eu e os meus irmãos acabamos por ir para lá e as coisas não eram fáceis e eram menos fáceis ainda quando o meu pai acaba por ficar doente e éramos 3, naquele momento, éramos três irmãos, todos com diferença de 2 anos, eu sou mais velha, o meu irmão a seguir a mim, o Filipe tem 2 anos menos do que eu, o meu irmão Mário tem menos 2 anos, por isso 3 crianças relativamente pequenas, o meu pai é doente, a minha mãe num país completamente diferente, e as coisas não foram exatamente fáceis. E, e pronto. Eu sou mais velha, rapariga, acabava por estar um bocadinho a observar tudo isso, era mais fácil entregar-me a mim, a minha mãe deixar-me com os vizinhos, porque até era mais velhinha, até era bem comportada, até me tratava mais ou menos bem, pronto, até me comportava mais ou menos bem, e era fácil ficarem comigo. Entretanto, tivemos que voltar a Portugal, e quando voltam a Portugal, enquanto organizam ou não organizam as coisas, eu acabo por ficar também aqui, numa pequenina aldeia que nem consta no mapa, que era um simples lugar. Eu agora também acho que, agora com a história das freguesias já se juntam, mas era uma aldeia que teria na altura 25 moradores, 50 moradores, 50 pessoas a morar no máximo, mais ou menos. E eu fico ao cuidado dos meus avós, enquanto os meus pais acabam por ir organizar. Nessa altura, eu venho para Portugal para o 4º ano de escolaridade, a 4ª classe, e lembro-me perfeitamente de coisas tão simples como, por exemplo, hum, eu fazer assim ao cabelo e ficar com as unhas cheias de piolhos. As coisas são assim e é assim que nós aprendemos e as coisas vão começando nessas coisas. Os meus avós eram caseiros, viviam da agricultura. Os meus pais, quando voltaram também, tendo situação de invalidez, também acabaram por querer. Eu acho que isso tenho dos meus pais, esta história de queremos sempre ter uma vida melhor, a mesma coisa que os leva ao ir para o estrangeiro também, depois
acabam por, mesmo com algumas limitações, os meus pais continuam a fazer mais e melhor, a querer sair daquela aldeia, a querer ir para a vila, a querer ir construir a sua casa, a querer... E esse espírito, esse espírito porque quer um, quer o meu pai, quer a minha mãe, acabam por vir de famílias muito pobres, mas que eles dois já conseguiram fazer, criar o seu império, digamos assim, e ao nível deles, têm o seu império. E isso foi cultivando em mim algumas coisas, algumas, sei lá, alguma vontade também de querer mais. Mas continuávamos no meio, porque o meio é aquele que te influencia mais. Uma das coisas que mais te influencia para o tipo de vida que tu estás a ter é o meio. Mas eu aprendi a viver num meio desfavorável, no fundo, para aquilo que eu sou neste momento, mas aprendi a ganhar oportunidades, porque uma das minhas grandes, acho que é um dos meus grandes dons, é pegar naquilo que não vale, ou que vale pouco, e transformar em algo muito mais valioso. Acho que é isso que eu faço, que eu sempre fiz. Até na minha profissão, na minha grande profissão enquanto professora ou em tudo, por isso é que sou professora de educação visual e tecnológica, ou seja, na educação tecnológica, basicamente, e essa é também uma, nós aprendemos muito a reciclar, a transformar alguma coisa em algo melhor. E tudo isso foi fazendo com que eu olhasse para as coisas de uma forma diferente e quisesse mudar sempre. Querer mudar é uma constante, sempre foi uma constante em mim de olá, olá, Fátima, olá, olá, toda a gente que está aqui comigo, muito boa noite a todos. Dizia eu que uma das coisas também que eu gostava muito, e vocês sabem, neste momento eu nós estamos no dia 17/1, eu já vou quase em 2 livros lidos, 2 livros e não sabem a quantidade de livros físico, mas a quantidade de informação, até porque esta semana tenho feito viagens, como vocês sabem, outro dia fui a Lisboa e durante toda a viagem eu levo sempre os meus fones, eu levo sempre o meu YouTube ligado com palestras ou com livros, e-books ou qualquer coisa para ir aprendendo. Hoje fui ao Porto, novamente a mesma coisa, aproveito a viagem e vou de autocarro, quer num sítio, quer não vou de autocarro, porque uma das coisas é que no autocarro permite-me fazer tudo isso, permite-me fazer um aproveitamento do tempo de uma forma melhor, e o tempo é a coisa mais valiosa que nós temos. Dizia eu, e naquela altura, como eu dizia, a minha mãe achava que gastar dinheiro em livros era um desperdício, e por isso também essa dificuldade, mas também eu acho que já vos contei em outras lives, em que sempre que eu ficava em casa de alguém e que se esse alguém tinha livros, eu preferia ler o livro, ler o livro do que dormir. E também, por outro lado, conforme iam passando as carrinhas da Gulbenkian, não sei se alguém se lembra, eu também ia sempre buscar livros da Gulbenkian, porque uma das coisas que eu sempre tive foi esta sede de saber. E sim, para ser a primeira milionária da tua família, o primeiro milionário da tua família, uma das coisas que tens que saber ter é sabedoria. Não é por mais nada, é pela sabedoria. A sabedoria vem pelos livros, também pelos livros que tu lês. Entretanto, pronto, as coisas foram-se desenrolando e, como devem perceber, e eu sempre curiosa, sempre com a curiosidade de querer saber mais, de querer estudar mais, era comum naquela altura, estudos, continuamos a dizer, entretanto, quando vieram para aqui já éramos 4 irmãos, o dinheiro não era assim tão abundante, por isso, então, a rapariga então era muito mais fácil se pudesse não estudar. Só que eu tinha vamos chamar esta vontade sempre de continuar a estudar,
E de quando fiz o 9º ano, em Alfândega da Fé, depois não havia o que eu queria e arranjei maneira de ir para o Porto estudar, porque realmente queria uma coisa completamente diferente. Eu lembro-me que já nessa altura eu queria eletrónica. E estamos agora a falar, estamos a falar em 90, não, nem sei, 80, não, 80, não sei, não me perguntem, sim, 80. E eu já queria eletrónica nesse momento, porque já a minha curiosidade era diferente, não fui para a eletrónica, fui para um curso complementar têxtil, mas naquela altura, numa escola industrial, e que estava também a acabar essa parte, eu em todas aquelas disciplinas, todas aquelas coisas práticas, porque para mim já o trabalhar, o prático, o trabalhar, o pôr as mãos na massa, para mim já era importante. Os anos que estive no Porto acabam por ser bastante proveitosos, e quando chego ao 12º ano, mais uma vez, acabam-se o meu limite para continuar a estudar Fernanda, porque nós temos que ter, cada um tem que pegar nas suas paixões, pegar naquilo que às vezes dos piolhos, claro, sim, tem piada, Fátima. Dizia eu que cada um pega nas suas paixões e acaba por ir buscar mais. Acabo o 12º ano e parei de estudar, obrigatoriamente, mas volto a estudar, porque na minha família ninguém tinha tirado o curso superior, ainda por cima eu era uma mulher, por isso também não era normal que isso acontecesse, então eu parei e fui estudar, e fui trabalhar. E fui trabalhar para, desta vez, fui para Lisboa também, tirar um curso de monitora de informática, foi o meu primeiro formação que fiz, porque era trabalhar e estudar e acabava por receber algumas coisas e acabava por me ir sustentando até ter dinheiro suficiente para concorrer ao ensino superior. O que acaba por dizer deste momento é que quando nós temos esta inquietude, esta maneira, isto de ser, desde não devemos. Eu sempre fui uma sonhadora, não é? Sempre acreditei naquilo que ninguém. Eu não via ao meu lado. Eu não via nada disso ao meu lado. Eu não via nada disso. Eu vivia numa aldeia pequenina, depois de uma aldeia fui para uma vila pequenina também. E, eh, e as, hum, mas eu queria mais. Eu queria mais e sem sair, não obrigatoriamente saindo das minhas raízes, porque foi nas minhas raízes que eu aprendi, foi nas minhas raízes que eu fui buscar aquilo que me nutre. E muitas das vezes nós temos também essa coisa de, aquilo não presta, não. Tens que honrar as tuas raízes. Uma das grandes coisas é honrar as tuas raízes. Se não o fizeres, não vais a lado nenhum. Nada se aguenta sem boas raízes. Uma árvore não se aguenta, vem aí um vendaval e não se aguenta se não tiver boas raízes. Uma casa não se aguenta se não tiver bons alicerces. Nada se aguenta sem umas boas raízes. E tu, enquanto não fores capaz de honrar as tuas raízes e de olhar para elas com o teu olhar de o que é que eu fui aprender, o que é que eu aprendi com elas, o que é que não vais a mais lado nenhum. Isso é muito importante que tu tenhas isso em ti, honrar as tuas raízes. Oh, Fernanda, mas tu não sabes o tipo de pai, o tipo de mãe que eu tinha, tu não sabes o tipo de família que eu tinha. Pois, tu também não sabes qual foi a que eu tinha. Não é? Agora, a verdade é que isso não interessa nada. A verdade é que foram eles que te deram a vida e foram eles que te deram e que te mostraram e que te ensinaram algumas coisas daquelas que tu és. Mas isso é palestra para uma outra sessão, porque agora vamos continuar nesta à procura do nosso milhão, do nosso primeiro milhão. O que é que acontece depois disso tudo? Então, eu sou a primeira, eu torno-me na primeira pessoa na minha família, a primeira pessoa na minha família, e na família estamos a falar, quer do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos, como de todos os meus primos e todas as pessoas que me envolviam, eu acabo por ser a primeira na família a tirar um curso superior.
não é que naquela altura eu não reparei muito nesse pormenor, porque era o que eu queria. E agora estou a fazer agora a análise e nunca tinha pensado nesse assunto, mas porque não o faço numa perspectiva de ego e numa perspectiva de ser melhor do que ninguém, faço numa perspectiva de ir correspondendo àquilo que são o meu chamado interior, aquela minha voz interior, que eu tantas vezes vos falo, e nem me tinha apercebido, só há bem pouco tempo é que me apercebo desse grande pormenor de ter sido a primeira pessoa na família a tirar um curso superior. Há bocado estava outra vez a pensar, estava a pensar aqui numa ideia mirabolante, vocês têm que ler o Notícias de Mirandela, em que eu já fiz uma crónica no mês de dezembro e agora já escrevi a crónica para o mês de janeiro. E quando estava a pensar um bocadinho naquela crónica, naquilo que numa solução, porque eu ali ponho a situação e depois penso em soluções, estava a pensar numa solução, acabei por me lembrar também da carta de condução. Também nesse pormenor, mesmo sendo mulher, porque nós, porque toda a gente acaba por esta história de a mulher. Bem, não é só isso, não é só isso. Quando nós queremos as coisas, é muito mais do que isso. E foi a primeira na família a tirar, primeira na minha família, agora já falo na família mais restrita, pai e mãe, meu pai e a minha mãe. Nunca tiraram a carta de condução, por isso eu sou também a mais velha dos meus irmãos. Acabo também por insistência minha, também por trabalho meu, também por desafiar as normas, e eu consigo o dinheiro e acabo por ir tirar a carta de condução. E o primeiro carro que existe é o carro, o meu Renault, não era um Renault 5, acho que sim, um Renault 5, uma coisa assim, que custou acho que 500 contos, uma coisa assim no género, na altura, já não me lembro muito bem, porque essas não são as coisas que eu retenho. Engraçado que as coisas que eu vejo em que à minha volta as pessoas fixam mais, a mim o importante foi saber o que, do primeiro carro. Agora, o valor, o não valor, foi uma conquista para mim, foi uma vitória para mim ter sido a primeira mulher, não, a primeira na família, na minha família, a tirar a carta de condução e depois andava ia ter o carro. Tudo isso são conquistas que eu fiz ainda no meu seio, ainda na proteção ou sobre a alçada ou enquanto estava em casa dos meus pais, também já ganhando dinheiro, também já fazendo algumas coisas, também com alguns precalços que fazem parte e que me tornaram nesta pessoa que eu sou. E, entretanto, há uma altura em que caso, não é? Em que caso eu crio uma nova família e nesse momento, as coisas mudam um bocadinho e acabo por nascem 2 filhos, um a seguir ao outro, nasce em janeiro, outro nasce em dezembro do mesmo ano. Venho para uma cidade completamente diferente, para um sítio completamente diferente, onde não conheço ninguém, onde não tenho família. E as coisas vão se transformando e vão se mudando. Vou começando a fazer coisas que não eram, né, de todo aquilo que eu gostava de fazer e que ainda até hoje me têm trazido neste meu desassossego constante, porque não dar aulas não foi a minha primeira opção, não era a minha opção de vida, não era esse. Eu sou engenheira mecânica, eu gostaria de ter continuado. Na altura eu acharia que eu gostaria de continuar na parte de engenharia, até porque tinha tirado o curso e até isso iria ser Mas, entretanto, a vida foi mudando e as coisas foram mudando. E a verdade é que as dificuldades foram voltando numa outra proporção e os desafios foram sendo cada vez mais, porque as contas para pagar eram difíceis, porque eram dos miúdos,
porque eu trabalhava fora, porque, e porque o que valorizava, se calhar, era uma coisa diferente e as dificuldades no casamento, as dificuldades financeiras, as dificuldades por estar num local diferente, as dificuldades por estar a fazer algo que não era a minha paixão, as dificuldades foram sendo muitas, e, mas há uma coisa que continuava. Independentemente das dificuldades, e principalmente quando os meus filhos também já sabiam ler, os livros continuavam. E mensalmente, pelo menos, ou com alguma regularidade, havia um livro para mim, um livro para o meu livro para a minha filha, porque tenho um rapaz e uma rapariga, por isso todos nós tivemos esse hábito e essas coisas continuavam. Esta vontade de ler e de viver, pelo menos através dos livros, é algo que me ia alimentando a alma, era algo que me ia em que fazia com que eu não perdesse esta minha chama interior, que é isso que tu muitas vezes tens que fazer, não percas a tua chama interior. Alimenta a tua chama interior. Quando não tens uma determinada coisa, pega na outra. Pega na tua chama interior. E não alimenta de qualquer maneira. Eu alimentava com os livros. Pois sempre os livros, aquilo que os livros, e não eram livros de, não gosto de romances, não eram livros de romance, porque no fundo não era essa a minha, não era por aí o meu caminho, não era o romance, eu queria saber mais, eu queria saber mais, eu queria conhecer mais, eu queria saber como o cérebro funcionava, eu queria saber como as pessoas pensavam, eu queria entender as minhas dores. Eu queria entender as minhas mágoas, eu queria entender a minha tristeza, eu queria entender a minha solidão, eu queria entender tudo isto, e era nos livros que eu ia buscar toda a fonte de inspiração. Eu queria entender porque quando os meus filhos estavam doentes, o primeiro filho foram surgindo algumas doenças que eu não sabia lidar com elas, ou não, nem eram as doenças, era o diagnóstico, aquilo que nos iam dizendo, era em uma constante preocupação e que as coisas iam surgindo e iam fazendo. Até que há um momento em que as coisas já não corriam bem, as dívidas iam-se acumulando, o dinheiro não chegava para pagar as despesas, as chatices eram um bocado. Ok, também é outro tema, outro tema e as coisas foram-se complicando e acabo por me divorciar. E divorcio-me numa altura em que os meus filhos já estavam no secundário e quase prestes a ir para a universidade. Fico sozinha, com os meus filhos, num sítio onde, volto a dizer, não tenho família aqui, família de sangue, e com dívidas e com um ordenado que não dava para pagar as contas. E mais uma vez, do zero, os meus filhos tiraram-se, fizeram as suas licenciaturas, e eu levantei-me mais uma vez, mais uma vez, sim, mais uma vez. E hoje, para encurtar e para acabar, hoje, passado 10 anos do meu divórcio, sou uma mulher sem dívidas, sou uma mulher que faço da minha vida o que, o que sempre quis e que tenho o privilégio de não ter dificuldades financeiras para aquilo que é o normal, o corriqueiro e para ganhar para poder dizer-te e fazer e ser a primeira a ganhar o,
o meu primeiro, não é? A ser a primeira milionária, estou pronta para ser a primeira milionária da família. Mulher, sem suporte, sem nenhuma herança, sem sair o Euromilhões, sem do meu trabalho, do meu esforço, do meu paixão, daquilo que eu faço, daquilo que eu nutro, daquilo que... E vivendo o meu dia a dia com este sorriso, com isto. E agora estou disponível também para te ajudar a ti, mais uma vez, porque a primeira cura e aquilo que eu te digo são várias, vou-te dar várias ferramentas para teres a vida que mereces, e isto, no meu canal do YouTube, tu tens 30 dias, creio que são 30 dias, em que fiz 30 vídeos a falar-te de como conseguires a vida que mereces, e existe uma série de coisas que tu podes ir buscar, que tu podes ir consultar no meu canal de YouTube. Tens o meu livro, Eva Entregar Costela a Adão. Eva Entregar Costela a Adão pode, relata, certeza absoluta, te vai dar dicas sobre as tuas dores, primeiro, e as tuas raízes. Porque é isto que nós temos que primeiro ver. Primeiro tens que ir curar as tuas raízes. Primeiro tens que ir ver como é que é as tuas raízes, ver como é que foi a tua vida de criança, ver como é que é a tua família, ver ir buscar as tuas coisas, aquilo que te torna nesta pessoa que tu és. E aquilo que são realmente os teus dons e aquilo que tu podes praticar. Dia 27 deste mês, num sábado, às 16 horas, eu vou fazer uma masterclass. E eu onde vou falar do poder das decisões. Tu decides o tipo de vida que tu queres. Tu, mais ninguém. És tu que a decides. E como é que a decides? Porque o meu pai, porque a minha mãe, porque o meu marido, porque a minha... És tu com a tua atitude. És tu com o teu medo. Tu não tens medo, Fernanda? Tenho. Tenho. Mas também tenho a coragem. Mas também é a partir disso. E continuo a dizer, é através da sabedoria. Há duas outras coisas que te vou mostrar. Da mesma forma que eu agora vou publicar várias coisas, da mesma forma que no dia 27 eu vou-te... Não, no dia 27 tens que estar na Masterclass que te vou fazer. Eu vou falar amanhã ou depois, eu vou-te voltar a falar disto quando tiver tempo. Tenho que organizar um bocadinho aqui a minha vida. Já sabes, podes aparecer aqui de nada. No meu canal do YouTube, subscreves o meu canal, vais tendo informada aqui também. Mas dia 27 de janeiro vou fazer uma masterclass onde te vou ensinar alguns truques e vou-te dizer quais são os próximos passos para que tu te possas tornar o primeiro milionária da tua família. Não, não estou a brincar. Mas também te vou dizer algo. Também te vou dizer alguma coisa. E esta é aquilo que tu tens que ter bem ciente, não é? Eu tenho 53 anos, como disse, e minha curiosidade é uma curiosidade desde miúda, desde que me lembro que eu sou assim, disto. Agora, eu não tive o meio, ou não estive no meio e na frequência onde eu pudesse modelar alguém, onde eu pudesse copiar alguém. E tudo o que eu vou fazendo daqui, ali. A internet agora ajuda-me imenso, mas tudo vou procurando e não há... Agora, tu podes avançar mais rápido com acompanhamento, e eu estou e esta história de termos um mentor, e esta história de termos alguém que nos ajude é importantíssimo para acelerar a curva. Agora, de qualquer maneira, qualquer semente tem que ser plantada na terra, numa terra em que
mas qualquer semente vai demorar o seu tempo a dar os seus frutos. Depende do tipo de semente que estás a semear, depende da terra onde estás a semear. Da mesma forma como, vamos lá ver, a tua semente, a primeira semente que é colocada para nascer uma criança, demora 9 meses para um bebé, não é? Estamos a falar de 9 meses para dar vida, mas depois sai a vida, a prosperidade, aquilo que era o resultado daquela semente, e isto, só para comparar a vida, só para comparar a semente, mas se não semeares, também nunca vais colher. A não ser que vais colher ao terreno do vizinho. Mas aí não é teu. E aí não vais conseguir nada disto. Tu podes ser o primeiro milionário ou milionária da tua família, mas o primeiro passo é a sabedoria. E eu posso ensinar-te alguma coisa. Agora, outra das coisas que eu te vou dizer é que já não se fazem milhões como se faziam há 10 anos atrás, nem há 20 anos atrás, ok? Por isso, há coisas chips mentais, coisas mentais que temos que limpar, e crenças que nós temos que fazer uma limpeza dessas crenças. E, voltando a dizer um bocadinho daquilo que eu já tenho disponível, para além daquilo que as pessoas que fizeram comigo o curso já, nestas 3 temporadas que já fiz do curso de 21 dias à procura da felicidade, aquilo que fizeram, já estão um bocadinho mais preparadas, porque aquilo que fizeram foi ir lá às suas crenças limitantes, ir às suas dificuldades e tentar perceber em que é que as podiam ajudar. Em fevereiro eu vou lançar novamente uma série de coisas para tu também te poderes ir. Não te esqueças que hoje chegou-me uma nova encomenda, por isso já volto para aquelas pessoas que me pediram os livros e que na altura eu não tinha, peço desculpa porque entretanto eu não tinha, hoje já me chegaram novamente livros, por isso quem quiser o livro pode mandar mensagem privada, se quiser, e até se quiser com autógrafo, e eu mando para a direção. E pronto. Ia-te ler alguma frase, mas era só se... Eu vou ler uma das frases. Era tão importante que te dessem atenção, mas todos os adultos estavam muito ocupados, demasiado ocupados. A tua mãe corria entre mudar as fraldas aos teus irmãos e fazer jantar para o teu pai. Às vezes, nós olhamos para os nossos pais e toda a parte negativa. Vai lá buscar, vai lá ver o que eles realmente fizeram por ti. Não para que mudes as coisas, mas para que entendas que este livro vai-te entender que tu, nós, tu não és aquilo que te acontece, és aquilo que fazes com o que te acontece. O que é que tu fizeste com o que te aconteceu? Eu nunca teria estudado, eu não teria feito o 6º ano, que não sabia, eu não teria chegado até aqui. Agora, és tu que decides o que é que queres fazer. Mas a última feira, já sabes. Acompanha-me, segue-me nas minhas redes, subscreve o canal do YouTube e está atento.